No momento atual, eu me encontro com muito sono, com cólica e com Covid. Sim, eu peguei também. Então, assim, eu detesto, me dá agonia deixar o meu canal sem conteúdo por muito tempo. Então, vim fazer uma listinha aqui com vocês. E, gente, duas coisas que já merece a sua inscrição nesse meu canal é as coisas que eu acabei de citar agora e meu terrário novo que vai fazer parte agora dos meus vídeos. Tem uma suculenta aqui dentro e eu tô pensando em dar um nomezinho pra ela, mas não sei ainda. Eu quero um nome bem aleatório, tipo Samambaia, alguma coisa assim. Mas pra quem não sabe, eu sou apaixonada por planta, sou mãe de planta, cultivo planta, principalmente as minizinhas, eu amo mini planta. E agora eu tenho um terrário e eu tô muito feliz porque eu sempre quis um. E é isso, nova integrante do canal. Tá, oi leitores, hoje eu vim falar sobre uns livros aí, tá? Eu vim falar sobre uns livros... Gente, parece, né? Eu vim falar sobre livros que, depois da minha leitura deles, eu acabei achando que as sinopses desses livros mais prometem do que cumprem. Eu vim falar de algumas leituras que, no final delas, eu acabei achando as sinopses bem mais interessantes do que as histórias em si. Porém, eu tava meio preocupada em acabar desmotivando a leitura desses livros pra alguém. Então, gente... experiência com livros é uma coisa unicamente e importantemente pessoal. O que dá certo pra mim pode não dar certo pra você e vice-versa, e tá tudo bem, porque é assim mesmo que funciona. Então, se vocês têm algum desses livros na wishlist de vocês, eu peço que não desistam deles, porque não são livros ruins, é apenas livros que eu criei uma expectativa meio alta, porque eu amei as sinopses e as histórias acabaram não suprindo isso, o que é super comum e vida que segue. Eu vou começar por A Outra Casa, que foi o livro que me inspirou a fazer esse vídeo. Esse é um thriller doméstico, tá? E aqui a gente vai ter uma história, tipo aquelas histórias, aqueles thrillers onde a gente não pode confiar muito bem na pessoa que tá narrando a história, porque suas mentes não são muito confiáveis. A gente não sabe se pode muito bem confiar na mente dela, no que ela vê e no que ela acredita. Tudo começa porque uma mulher chamada Connie tava lá navegando num site imobiliário, e nesse site eles têm as pessoas, né, que têm interesses nas casas, têm a opção de fazer uma tour online por essas casas. E durante uma tour por uma casa específica que ela se interessou, ela acaba vendo um corpo morto em um dos cômodos dessa casa. Quando ela vai chamar o marido pra frente do computador para ele também ver o que ela viu, não tem corpo nenhum. Eu li esse livro em 2017. Então, eu lembro muito pouco do que eu acabei achando da história, eu lembro muito pouco da história em si, mas eu lembro que eu amei essa sinopse, mas essa história, de longe, não é tão boa quanto essa premissa. Eu acho que o grande problema desse livro realmente é a escrita. E apesar de ser uma história densa, o que não significa uma história ruim, ela somente é uma história bem densa, porque o suspense desse livro, na verdade, essa história, ela é muito cheia de camadas. A gente tem esse casamento da Connie, que é cheio de segredos. A gente tem dois detetives indo atrás desse caso, desse corpo que a Connie acha que viu, se é ou não real. Mas a questão da saúde mental da Connie, que é algo que é posto à prova durante vários momentos durante o livro. Então é aquele tipo de mistério que a gente vai entrando em várias camadas durante a história. Eu não lembro como é que foi o final pra mim, mas a impressão que eu fiquei, que eu tenho até hoje, é que realmente esse livro, ele não cumpre o que ele promete. Eu acabei dando 4 estrelas em 2017 pra esse livro aqui,
Só que em 2017, 4 estrelas pra mim não era uma nota alta, sendo que sim, é uma nota bem alta. Então eu acho que se eu relesse esse livro hoje, eu ficaria entre 2 estrelas e meia ou 3 estrelas hoje. E é uma capa muito simples, mas eu sou apaixonada por essa capa, porque eu descobri, faz um tempo que eu descobri isso, mas livros que tem alguma casa, alguma parte de alguma casa nas capas me chama muito a atenção e eu realmente adoro essa capa. E essa sinopse. Os Imortalistas é um livro que eu li ano passado e eu amo a sinopse desse livro até hoje, apesar de ter sido uma decepçãozinha pra mim. Aqui a gente vai ter uma história de 4 irmãos, que é ambientada no fim dos anos 60. 4 crianças que acabam sabendo que se mudou uma vidente bastante poderosa para a cidade deles, pro bairro deles de New York. Os 4, eles juntam suas mesadinhas e vão fazer uma visita a ela. E lá, no apartamento dessa vidente, ela acaba fazendo a profecia da data exata da morte de cada um dos 4. Depois disso, vida que segue, e o livro é basicamente a gente acompanhando como é que vai ser a vida deles desde o dia dessa visita até o último dia da vida deles, que eu não vou dizer se é ou não o dia que a vidente previu, porque nesse canal não damos spoilers. Então assim, eles acabam construindo novas famílias, constroem suas vidas, eles se separam, né, como irmãos, cada um vai para um lado, novas personalidades, mas essa visita que eles fizeram, essa profecia do dia que eles foram visitar essa vidente, é algo que acaba ficando muito forte com cada um, rondando cada pensamento, cada escolha e cada mudança da vida deles. Os Imortalistas é uma história sobre a força de laços familiares e sobre essa linha tênue entre destino e livre-arbítrio. Como que seria a nossa vida se a gente soubesse exatamente o último dia dela? Eu amo essa premissa e essa capa aqui é uma das minhas favoritas da minha estante. Eu amo essa árvore imitando uma árvore genealógica. Essa história, pra mim, ela deixa muito a desejar. Foi uma das histórias mais paradas e monótonas que eu já li na minha vida e eu queria muito que a autora tivesse levado a história para um rumo mais oculto, mais místico da coisa. E ela até leva em certo momento, mas eu queria que o livro tivesse, sei lá, mais emoção. A história é mais sobre as consequências que essa profecia teve na vida e nas escolhas desses 4 irmãos e bem menos sobre algum mistério. E eu queria que fosse sobre algum mistério, sobre alguma coisa macabra, alguma coisa vidente, alguma coisa doida, mas não é mais um drama familiar. Mas assim, pra quem curte essa vibe de histórias, mesmo eu tendo dado 2 estrelinhas e meia, eu recomendo. Já com Amigo Imaginário, foi um pouquinho ao contrário, porque eu queria que a história tivesse rumado mais pra um caminho mais racional, mais psicológico, e na verdade o autor nos conduz para um caminho bem mais fantasioso. Porém, eu adoro a premissa desse livro. Aqui a gente tem a história de um garotinho de 7 anos chamado Christopher, que para ele e a sua mãe estão se mudando pela milionésima vez de cidade. Estão indo para uma pequena nova cidade chamada Mill Grove, que fica na Pensilvânia, mas já para a mãe dele, eles estão literalmente fugindo de outro relacionamento abusivo. Nessa pequena nova cidade, lá existe um bosque gigante que acaba atraindo Christopher de uma forma diferente. Um dia ele some nesse bosque por 6 dias e numa noite ele é encontrado saindo dele. Ele tá fisicamente bem, apesar das inúmeras dores muito fortes de cabeça e da amnésia que ele tem e não se lembra de nadinha do que aconteceu com ele nesse bosque por quase uma semana. Só que o Christopher volta com uma voz em sua cabeça, como se fosse um amigo imaginário, com uma missão importantíssima que só ele pode cumprir e precisa ser antes do Natal. Caso contrário, algo muito ruim vai acontecer a ele e a todas as pessoas que ele conhece. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como foi, eu explico bem detalhadinho como foi minha experiência de leitura com esse livrinho aqui, né? Livrinho.
mas já adianto pra vocês que foi até agora a minha maior decepção do ano, por muitos fatores que eu explico lá no vídeo. Porém, esse livro ele funcionou pra muita gente e não é à toa a nota alta dele lá no Scoob. E eu preciso dizer pra vocês que sim, do início até um pouquinho mais além da metade, esse livro com toda certeza é 5 estrelas. Depois disso, eu achei que a qualidade só decai por vários acontecimentos que giram em looping e o autor não nos dá uma saída, ele fica girando os acontecimentos em looping e, nossa, foi uma tortura, eu achei que deixou a minha leitura muito desgastante. Foi um livro bem 2 estrelas pra mim, mas eu amo a sinopse dele. Lúcida é um livro que eu gosto bastante da sinopse, porém eu não acho que a história entrega tanto, por isso que ele já não está mais aqui comigo, já vendi, já passei pra frente. Esse livro ele é um thriller psicológico, onde a gente vai ter a história de 2 adolescentes, a Sloan e a Meg. Enquanto uma é uma adolescente de vida pacata e comum, com família e amigos, a outra é uma aspirante a atriz. Ela tem uma vida até que de alta classe, bem glamurosa, só que ela é bastante solitária. As duas são super diferentes uma da outra, mas a única coisa que consegue unir elas é que à noite uma sonha que é a outra. São sonhos tão vívidos que elas acabam sentindo o que a outra sente e vê o que a outra vê, só que a gente não sabe se elas são reais, se uma é real e a outra é imaginação, ou se ambas são a mesma pessoa, só que com um caso de dupla personalidade ou alter ego. Então assim, esse é o maior suspense da história, essa é a maior questão, a maior dúvida que fica durante praticamente toda a leitura do livro, mas é a única coisa que acaba prendendo a gente mesmo. Eu amo essa sinopse, mas no final eu achei ela bem melhor do que a história em si. Não é um livro ruim, mas também não é um livro, tipo, memorável. Eu, por exemplo, eu só lembro desse livro porque eu realmente gosto muito dessa sinopse. Eu li em 2016, então da história em si eu não lembro praticamente quase nada, porém eu acho que é uma leitura válida sim para quem tá começando aí a gostar ou se interessar por thrillers, então Lúcida é um livro que eu recomendaria sim. Antes de terminar essa minha lista, eu queria muito pedir para vocês me seguirem lá no @feitaleitora no Instagram do canal, e sejam super bem-vindos por lá também. Eu tô sempre postando minhas leituras atuais e sempre avisando quando tem conteúdo novo aqui no YouTube. E eu, claro, preciso pedir pra vocês que ainda não é inscrito aqui no canal e gostou do conteúdo, se inscrever e me ajudar nessa minha meta de 1000 inscritos até o fim desse ano. E a você que já me acompanha, muito obrigada e, por favor, me indique para seus amigos leitores, indique esse canal para pessoas que você conhece, que gosta de ler, e você vai estar fazendo uma booktuber super feliz e o universo te devolve. Tem também o primeiro livro da trilogia Através do Universo, que eu ia sim ler a trilogia inteira, mas depois que eu terminei esse livro aqui, eu desisti porque eu achei uma perquinha de tempo. Esse livro ele tem a média de 4 estrelas no Scoob, o que é bem alto para esse livro aqui. Eu não entendi, mas eu sempre achei a sinopse desse livro bastante interessante. Aqui a gente tem uma mistura de romance com ficção científica nessa nave espacial que está viajando por muitos anos no espaço, com a missão de colonizar esse novo planeta que tem condições de vida muito similares com a vida da Terra. Alguns corpos precisaram ser congelados criogenicamente porque são pessoas muito importantes para essa nova colonização. Então a gente tem cientistas, militares, biólogos, e entre eles a gente tem a filha de um militar que acaba tendo seu corpo descongelado 50 anos antes dessa nave pousar no novo planeta. Ela acorda numa nave espacial que está sendo liderada por um líder mentiroso e tirano que governa uma pequena sociedade ali dentro dessa nave que age e vive como se fossem robôs, e tem algo muito estranho sobre essas pessoas, sobre o ar reciclado e nada natural, sobre a luz do sol falsa de dentro da nave, sobre a comida artificial, sobre como tudo naquela nave foi planejado para ser exatamente como um ambiente da Terra, mas está
extremamente longe de ser, e a única pessoa que ela aos poucos consegue começar uma confiança é o aprendiz desse líder que um dia vai governar toda a nave. Basicamente, Através do Universo é um livro mal escrito e eu nunca li fanfic, mas eu acho que com certeza deve existir fanfics bem mais escritas, bem melhores escritas do que esse livro aqui. A autora até tenta deixar esse livro interessante, conforme a gente vai lendo, alguns segredinhos e mistérios sobre essa nave vão surgindo, mas no geral, pra mim, foi tudo bem fraco. O romance, então, a construção dele, eu acho que é um dos maiores pecados desse livro. É bem raso e não é aquele tipo de casal que tem química e a gente torce horrores pra ficarem juntos. Eu dei 2 estrelas também pra esse livro. A minha intenção era ler ela completa e fazer um resumo dela aqui no canal, igual eu fiz com a trilogia Jovens de Elite. Mas eu não acho que os outros livros possam ser melhores, não. Ele tá aqui nessa lista porque eu realmente gosto dessa sinopse que eu contei pra vocês, mas é só até ela que o livro é bom. Essa daqui é a minha listinha de livros que eu acabei achando que as sinopses elas prometem mais do que cumprem. E como eu disse pra vocês, se vocês têm interesse em alguns desses livros, não desistam, porque um livro que funcionou pra mim pode muito bem não funcionar pra você e vice-versa, e tá tudo bem. Se vocês já leram algum desses livros e concordam ou discordam comigo, me deixe saber aqui nos comentários. E eu queria muito pedir pra você avaliar esse vídeo antes de ir pro próximo, porque o feedback de vocês que me assistem é muito importante, então avalie esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, dos livros, e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Muito obrigada por você que assistiu até aqui e ótimas leituras para todos vocês. Tchau, tchau!